Podem se sentar. Antes da homilia, eu gostaria, primeiramente, como conclusão desse primeiro congresso Cantate, dar graças a Deus pelo êxito desse encontro e também a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. Gostaria de agradecer ao Padre Tiago pela acolhida no apostolado, ao diácono Pedro, ao seminarista Renato pela ajuda também que eles trouxeram, e agradecer calorosamente todos os fiéis do apostolado, a equipe do apostolado que nos acolheu tão bem durante esses 2 dias. Eu gostaria de lhes dizer que a missa é celebrada na intenção do apostolado de Curitiba, pelo padre, pelos fiéis, pelos amigos e benfeitores. Gostaria de agradecer particularmente o Héctor pela organização, o Edwin e o Francisco pelas aulas, o Renato pelas fotos, e não vou citar todos para não esquecer ninguém, mas agradecer também a todos vocês que vieram aqui buscar conhecer o canto gregoriano e aprofundar o canto gregoriano num contexto que não é sempre tão favorável à prática deste canto. Então, muito obrigado pela coragem de vocês e pelos esforços e pela amizade. É um grande serviço à igreja que vocês fazem, se vocês o fazem com humildade, propagando e difundindo este canto próprio da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado Padre Tiago, caros seminaristas, caros fiéis. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos propõe esses dois personagens, o fariseu e o publicano, e é muito normal que nós nos perguntemos se nós parecemos mais com o fariseu ou mais com o publicano. Talvez alguns, sobretudo aqueles que tentam praticar o canto gregoriano nas suas paróquias, já ouviram ou já foram tratados de fariseus. Esse canto é uma coisa de especialistas, de gente erudita, é um canto elitista, não é um canto do povo. Ele está longe da simplicidade de coração a qual o Evangelho nos chama. Mas isso, infelizmente, que acontece, é um erro de perspectiva. Primeiramente, porque no Evangelho, o fariseu não é condenado por Jesus pelo fato de ir ao templo, ou porque ele pratica o jejum, ou porque ele dá o dízimo até mesmo da hortelã e do cominho, que são plantas do jardim. Ele é condenado por Jesus, o fariseu, por causa do seu espírito, do seu orgulho, porque eles praticam tudo isto, mas não com o espírito de Deus, do qual fala São Paulo na epístola, o espírito dos dons, mas com o espírito do mundo. A cada vez que Nosso Senhor fala do espírito do mundo, é aos fariseus que ele está se dirigindo. É um espírito individualista, um espírito dominador, manipulador, um espírito orgulhoso. Esse é o espírito do mundo. Um espírito que se glorifica a si mesmo e que despreza aos outros. O gregoriano é às vezes praticado com esse espírito? Talvez. Mas certamente não é a isso a que ele conduz por natureza. Pelo contrário, o canto gregoriano, por natureza, está muito mais próximo da atitude do publicano, do Espírito de Deus, do que da atitude do fariseu. A oração do fariseu é orgulhosa, não procede do Espírito de Deus, do qual falou São Paulo, procede dele mesmo,
Por isso que o Evangelho diz, ele orava dentro de si, no seu íntimo. Quer dizer, uma oração fechada em si mesmo. A oração dele é uma enumeração de méritos. Ele olha para si mesmo somente. Eu jejuei, eu fiz o dízimo. E ela é autocentrada e ela despreza os outros. Eu não sou como esse publicano. É uma oração que está pesada de orgulho e que não tem força para se levantar até o céu. Ela fica embaixo e Deus não a ouve. A oração do publicano é um grito de um coração humilde. Ele nem ousa levantar os olhos a Deus, ao céu. E ele diz, Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Ele nem tenta se justificar. Ele simplesmente se abandona a Deus porque ele sabe que é Deus que o justifica. E o canto gregoriano é a tradução em música desse Espírito de Cristo, desse Espírito de Deus que é vivido pelo publicano. E eu vou dar 3 características do canto gregoriano que nos fazem, que remetem a isso. É um espírito de humildade. Primeiramente, nós não sabemos, por exemplo, quem compôs as melodias gregorianas. Os compositores não buscaram fama, não buscaram reconhecimento, não buscaram serem conhecidos pelos seus talentos. Então não é um canto elitista, é um fruto da igreja. É como nós dizíamos no congresso, no encontro, como essas pedrinhas que estão no rio, que são lisas, que foram polidas por séculos e séculos e séculos, até chegarem até nós, e que se perdem no imemorial do passado. É um canto humilde também, o gregoriano, porque é um canto onde a melodia coloca em valor o texto, está em serviço ao texto e, sobretudo, em serviço da oração. Não é uma música estrondosa, que busca efeitos sensacionais. Não é como a tempestade da qual fala o profeta Elias, é mais como uma brisa suave que ele ouviu, e era na brisa que Deus se encontrava. Enfim, é um canto que não é individualista, que não é centrado na própria pessoa. Um canto gregoriano é belo quando nós ouvimos uma só voz, quando cada um é capaz de se esconder e de juntos produzirem uma monodia, uma linha única, uma única melodia. É um canto que, se é bem vivido, que, se é bem praticado, nos conduz à humildade, nos conduz ao Espírito de Deus. É o canto que nos vem dos séculos, através da igreja, que se confunde com a sua própria liturgia e com a sabedoria da igreja. Para concluir, basta olhar, por exemplo, a missa de hoje. Essas 5 peças do próprio, extremamente bem orquestradas pelos séculos. A missa começa pelo introito, dum clamarem, que é um grito, uma súplica. Todas as minhas preocupações, eu as deixo na mão de Deus. Começa pela súplica. O canto gregoriano é uma súplica, como a súplica do publicano. Não é um canto orgulhoso que enumera as nossas vantagens. Começa, pelo contrário, pedindo a Deus a salvação. Logo em seguida, no gradual, nós ouvimos custodi-me, com essa frase de começo tão confiante. Nós pedimos, como o profeta Davi, que Deus nos tome sob a sua asa, sob a sua proteção, porque nós precisamos dela. Sem essa proteção, nós não somos nada. Nós nos remetemos totalmente a Deus, nesse gradual. E em seguida, o Aleluia ousa um canto de gratidão, um louvor, Te decet hymnus Deus in Sion. Sobe um canto, um hino
de louvor a Deus, a alma que já está um pouco mais confiante, porque ela já se abandonou a Deus. No ofertório, que nós vamos ouvir agora, que nós vamos cantar agora, Intesperave, volta essa noção do sacrifício confiante. É o mesmo ofertório do primeiro domingo do Advento, uma oração do modo 2, como nós aprendemos, uma oração impregnada de súplica. Tentem perceber, Intesperave, como isso é propriamente a oração do publicano posta em música. E enfim, na comunhão, acceptabi sacrificium, aí sim, uma vez que a alma já se humilhou diante de Deus, já reconheceu a sua necessidade de Deus, aí sim o sacrifício é agradável. Por isso que a comunhão vem nos falar de sacrifício. Então, caros amigos, caros fiéis, o gregoriano, ao qual nós dedicamos esses 2 dias, é para aqueles que o desejam, para aqueles que estão animados do verdadeiro Espírito de Deus, uma escola de santidade, uma escola de oração, uma escola de humildade e uma escola de amor a Deus. Que os meus votos são para que, no Brasil, esse canto seja difundido cada vez mais e que cada vez mais se volte para esse canto próprio, para a sabedoria dos santos que atravessou os séculos e chegou até nós, e agora é nosso dever, nossa obrigação, transmitir para as gerações futuras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.